Bom dia a todos. Pessoal, grande alegria estar aqui. Nós temos hoje uma oportunidade bastante interessante, tanto para aqueles que já conhecem um pouco mais de doutrina espírita, como para aqueles que talvez estejam chegando agora na casa. Nós vamos vivenciar aqui uma viagem. Nós vamos acompanhar a trajetória do Espírito, nós vamos vivenciar esse momento onde nós temos as informações dos Espíritos sobre aquilo que cabe a nós compreendermos no nosso momento atual, evolutivo, para nos autoconhecermos um pouco mais e sabermos para onde estamos indo. Então, a nossa trajetória hoje, ela vai justamente vivenciar esses aspectos e nós vamos trazer aqui algumas referências para aqueles que quiserem depois aprofundar um pouco mais esse conteúdo. Nós vamos trazer sempre as obras de Kardec como referência, de maneira que fique fácil para cada um depois, se quiserem, anotar, para verificar aonde que nós estamos nos baseando em termos de informação. O primeiro ponto que nós vamos destacar é essa, LE, é Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra que Kardec publicou em 1857, quando nós tivemos o surgimento da doutrina espírita de maneira formal, e essa primeira obra, ela abriu toda a explanação que os espíritos tiveram para estruturar esse corpo teórico doutrinário que nós chamamos de espiritismo. Então, surge a doutrina espírita em 18 de abril de 1857, com a publicação da primeira obra fundamental que nós vamos considerar aqui, que é o Livro dos Espíritos, que é feito com perguntas e respostas. E na questão número 20, por isso que está LE 20, é a questão número 20 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta do tipo, fora das investigações científicas, ou seja, além daquilo que a ciência contribui, desvendando a realidade onde nós estamos, é dado ao homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Ou seja, Kardec está dizendo o seguinte: além daquilo que a ciência pode nos proporcionar, nós podemos ter algum tipo de informação adicional revelada pelos espíritos sobre a nossa realidade, sobre o contexto universal onde nós estamos inseridos? E eles responderam, sim, se Deus julgar útil, pode lhe revelar o que a ciência não consegue. E aí, continua, é por essas comunicações que o homem adquire, em certos limites, o conhecimento do seu passado e da sua destinação futura. E o que os espíritos estão nos dizendo? A ciência nos desvenda a realidade material que nós temos, mas a realidade espiritual, nós estamos engatinhando ainda nesse desvendar, e as revelações, ou seja, essa comunicação com os espíritos, que tem diferentes graus também de maturidade. Kardec se serviu de um método para agrupar essas informações de maneira a selecionar aquelas que tinham convergência, é o chamado critério da universalidade do ensino dos espíritos, e aí foi sendo estruturada toda a doutrina espírita com as respostas que os espíritos nos trouxeram sobre questões e sobre essa realidade. E nessa questão número 20 nos mostra o seguinte: os espíritos podem sim nos informar sobre a nossa realidade, sobre a realidade onde nós estamos, desde que isso também tenha alguma utilidade e que nós também temos a responsabilidade de não aceitar tudo de graça. Nós temos que questionar, nós temos que criticar, nós temos que avaliar se essas informações são pertinentes ou não, e aí vem o critério da universalidade. Não basta um espírito dizer alguma coisa, tem que ser um conjunto de espíritos em diferentes fontes que convirjam para a mesma informação. E é por isso que a doutrina é dos espíritos e não de Kardec. Kardec é o codificador, ele que fez todo o processo de organização, tem a sua participação bastante relevante, mas são os espíritos trazendo as informações e Kardec reunindo e fazendo uma análise crítica delas. E a ciência, paralelamente, nos ajuda a compreender
a realidade onde nós nos encontramos. Vejam que desde essa questão, o papel da ciência já entra de maneira muito importante no descobrimento que nós espíritas temos para avançar no conhecimento e não dependermos só de revelações, mas nós temos também que aproveitar aquilo que a ciência nos traz como avanço. E essas questões filosóficas que sempre incomodaram a humanidade, quem somos, de onde viemos, para onde iremos, estas questões balizam qualquer esforço intelectual que nós temos para nós avançarmos nesse conhecimento, e muitas escolas, muitas correntes, muitas linhas de pensamento, elas procuram responder essas questões de maneira que satisfaça a nossa indagação, a nossa curiosidade intelectual, de maneira a entendermos, afinal de contas, exatamente isso, né? Quem nós somos, né? Por que a gente está aqui, o que estamos fazendo aqui e qual que é o nosso caminho futuro, para onde nós iremos. São as questões filosóficas que o Espiritismo se propõe a responder, não de maneira absoluta, a achar que nós temos a verdade pura e simplesmente, e quem não for espírita não vai ter acesso a esse conhecimento. Não. O Espiritismo, ele incentiva essa reflexão e oferece caminhos para entendermos esta situação, mas baseada na fé raciocinada, nunca na fé cega, que é aceitar de graça, aceitar sem questionar. E esse é um dos pilares do Espiritismo. E então nós vamos começando a nossa jornada, né, para entender esse processo de quem nós somos, primeiro entendendo o que é o universo na visão dos Espíritos. Segundo os Espíritos, na questão número 27 do Livro dos Espíritos, nós entendemos que o universo inteiro é formado por apenas dois elementos: o elemento espiritual e o elemento material, ou seja, espírito e matéria. E aí fica fácil de nós entendermos que tudo que não é matéria é o espírito, e tudo que não é o espírito é matéria. Só tem dois elementos no universo, e toda a parte material que nós conhecemos nada mais é do que uma combinação deste elemento material, que na sua essência, na sua unidade primária, é chamado de fluido cósmico. Eu estou falando alguns termos aqui, que aqueles que talvez não tenham tanta familiaridade assim com a doutrina, fluido cósmico, imaginem que é o tijolinho, é o elemento material mais básico, mais simples que nós poderíamos ter, que forma todos os corpos materiais, os mais simples aos mais complexos, desde mundos encarnados, como nós estamos aqui, mundos mais físicos, até a realidade espiritual, onde nós nos encontramos também, ele contém elemento do fluido cósmico. Todos os corpos são formados por combinações desse fluido cósmico, inclusive esse que nós estamos usando agora, e todos os demais, mais brutos ou mais simples, que nós teríamos condições de acessar. E o elemento espiritual, este é também conhecido como princípio inteligente. É aquele que nós vamos entender que é aí que começa a nossa jornada. Aí que começa desde o momento da criação do princípio inteligente, que vai ter um papel fundamental em exercitar o seu processo evolutivo na matéria. Ou seja, a matéria existe para o princípio inteligente ele exercitar algo que ele traz em si desde o processo da criação. Então, de onde nós viemos, já começamos a ter pistas. Nós tivemos uma origem, que nós vamos chamar de Deus, que para a doutrina espírita não é um Deus antropomórfico. Deus é no sentido de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e é a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que se diferencia da visão tradicional que se tem de Deus. Não é quem é Deus que foi perguntado, é o que é Deus. Porque Deus não é uma figura humana, como nós entendemos, com as suas características, com as suas paixões, com a sua visão de mundo. Deus, nós não temos condições de alcançar a sua grandiosidade, e os Espíritos nos dizem que a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É a nossa definição espírita que nós temos sobre Deus, que é a nossa origem. Se é a causa primária, nós fomos criados por Deus. Então, de onde nós viemos? Viemos desta filiação divina que nós temos, da paternidade de Deus. Ou seja, nós todos tivemos a mesma origem, nós todos fomos criados
por Deus, todos, sem exceção. E desde o momento da criação, nós vamos usar a matéria para nos desenvolvermos. Por isso que os elementos gerais do universo, eles são compostos só por espírito e matéria. Deus não é elemento. No próprio movimento espírita, escutamos algumas pessoas quase que ingenuamente dizer que Deus é elemento. Deus não é elemento. Deus é o Criador. Elemento é parte do todo. Deus não é parte do todo. Deus é o Criador. Tanto é que nesta questão está claríssimo ali. Deus criou o espírito e a matéria, e acima deles está Deus. Ou seja, ele não é parte, ele criou. Mas é uma questão filosófica, nós temos que separar essas questões para não confundirmos Deus como se fosse mais um elemento. Ele criou, ele está acima de tudo isso. É a nossa origem, é de onde nós viemos. Na questão 23 do Livro dos Espíritos, já temos agora uma primeira definição desse princípio inteligente que foi criado por Deus, quando se pergunta, o que seria o espírito, e nós temos como resposta o princípio inteligente do universo, que diz respeito a esta criação que nós estamos fazendo menção dos elementos gerais, na questão 23. Mas olha que interessante, este princípio inteligente, desde o momento da sua origem, ele traz em si, ele carrega um potencial de desenvolvimento que vai fazer com que ele evolua, vai fazer com que ele, diferente de uma função estática, mas buscando uma característica dinâmica, ao contato com a matéria e nas diversas experiências com a matéria, ele vai se desenvolvendo. E olha só o contraste na questão número 76, quando se pergunta qual a definição que se pode dar aos espíritos. E os espíritos comunicantes respondem: pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora o mundo material. Talvez nem todos tenham percebido, mas tem uma diferença na grafia da palavra espírito das questões 23 e 76. Vejam que Kardec usou didaticamente, ele era um pedagogo, ele era um educador, ele chama de princípio inteligente com espírito, com E minúsculo, este princípio inteligente inicial, que vai começando a se desenvolver. E na questão 76, ele passa a ter um E maiúsculo. Todas as traduções que nós tivemos, sérias, conseguem capturar essa diferença. Espírito com E maiúsculo tem uma diferença com espírito com E minúsculo no processo evolutivo. Cuidado tem uma ou outra tradução para o português que a tradutora ou o tradutor não se atentou para essa diferença, e nós temos que tomar cuidado com isso. Espírito com E maiúsculo já vivenciou um processo evolutivo aonde ele despertou para a moralidade, aonde ele passou por um processo que os espíritos chamaram de individualização nas diferentes experiências em corpos orgânicos, primeiro corpos inorgânicos e depois corpos orgânicos, até atingir um grau aonde ele desperta para a moralidade e para a racionalidade. Este espírito com E maiúsculo somos nós. Somos nós que já despertamos para essa questão e vivenciamos experiências para aprimorar a condição moral e intelectual. Até então, o princípio inteligente ele se desenvolvia quase que por uma relação instintiva, ele não tinha consciência sobre a sua própria realidade. A partir do momento em que nós despertamos para a moralidade e para a intelectualidade, para tomarmos decisões, nós já entramos no reino chamado hominal. E esse reino hominal, nós vamos explorar ele no próximo slide, nós vamos ver qual é o seu caráter evolutivo. Antes, um pequeno alerta que o próprio Kardec faz nesta questão 76. Ele diz lá: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal, que é o que a gente acabou de falar. Então, Kardec faz esse contraste didático na questão 76, ao tratar espírito com E maiúsculo, já dizendo que são os seres inteligentes que já despertaram
para a moralidade, e não mais o princípio inteligente que estava vivenciando experiências na matéria, e a gente já vai ver que tipo de matéria que esse princípio inteligente experimentava. Dando um pulo agora na questão 585, quando o Kardec pergunta, né, para os espíritos: o que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou em 2 classes, os seres orgânicos ou inorgânicos? Porque naquela época Kardec seguia aquilo que a ciência da época também dividia ou classificava o processo evolutivo dos corpos, dos seres orgânicos, e nós conhecíamos os reinos mineral, vegetal e animal. E um 4º reino foi colocado nessa condição. Ou seja, Kardec perguntou sobre 3: reino mineral, vegetal e animal, onde o princípio inteligente estaria evoluindo. E os espíritos disseram: tá, mas além desse, considerando o aspecto moral, nós temos um 4º grau, que é o reino hominal, que é aquele dos espíritos com E maiúsculo, que já despertaram. Ou seja, nós não nos confundimos mais no reino animal com os demais seres que ainda não despertaram para a racionalidade. Nós já conquistamos isso e caracterizaríamos aí um 4º reino. Então, o princípio inteligente, desde o seu processo de criação, ele vai vivenciar experiências, e aí, dentro da outra classificação, seres orgânicos e inorgânicos, ele passa por estágios na matéria, onde ele vai exercitar o seu potencial de realização, inicialmente em seres inorgânicos, nos minerais, e depois ele vai passando por escalas evolutivas nos seres orgânicos, até atingir o reino hominal. Cuidado para nós não fecharmos essa escala somente aqui na Terra. Por quê? Porque a nossa escala evolutiva aqui, ela é bem limitada perante o universo que os espíritos nos dizem haver uma infinidade de planetas habitados, onde os reinos são ali mais desenvolvidos também. Então, o ser inteligente, o espírito com E maiúsculo, quando ele começa a ter as suas primeiras encarnações, já depois de desperto para a moralidade e racionalidade, ele vai se reencarnar na forma de homens primitivos. Estes homens primitivos não necessariamente são os mesmos homens primitivos que nós entendemos aqui, que a nossa antropologia aponta como os primeiros seres. Nós podemos ter outras formas de habitar corpos primitivos em outros lugares, em outros planetas, sem ter a preocupação de acharmos que toda a cadeia está resumida aqui na Terra. Esse é um ponto importante, porque as pessoas ficam se perguntando aonde estaria o elo perdido dos animais para os homens, né? Nós não podemos fechar esse elo perdido na Terra. Nós temos uma infinidade de corpos no universo para nos desenvolvermos. E aí os espíritos dizem o seguinte: esta questão do ser que já despertou para a moralidade, nós nascemos de maneira a sermos classificados como bons ou maus? E os espíritos respondem: é preciso fazermos uma distinção entre a alma e o homem. A alma é criada simples e ignorante. É aquele momento do despertar da moralidade, da inteligência, aonde o princípio inteligente já se individualizou e ele entra na fase hominal. Nem boa, nem má. Ele atingiu esse despertar. E a partir daí, ele vai iniciar a sua trajetória de consciência. Até então, ele não tinha consciência do que estava fazendo. E aí continua. Porém, suscetível em razão do seu livre-arbítrio, palavra muito importante e valiosa para a doutrina espírita, caracterizando a responsabilidade que cada um tem em escolher os seus atos. Nós não vivemos uma vida mecânica, onde nos dirigimos para algum lugar sem termos noção plenamente do que estamos fazendo. Nós estamos, sim, a partir deste momento, sendo os responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos e vamos receber as consequências de tudo isso também, interagindo com a nossa dinâmica evolutiva espiritual. E aí, uma frase que é colocada aqui, de observar ou infringir as leis de Deus.
Vamos tomar cuidado agora com estas leis de Deus. Estas leis de Deus seriam os 10 mandamentos? Não. Estas leis de Deus têm uma outra característica que nós vamos ver como que elas se referem a nós enquanto processo de desenvolvimento. Aí continua. O homem nasce bom ou mal, segundo seja ele a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado. Então, veja a diferença que os espíritos fazem o seguinte. O homem que está sendo referido aqui é o ser naquele instante que está reencarnando, ou seja, está nascendo aqui no planeta, mas ele tem uma bagagem espiritual, ele tem um passado. E aí já entra aqui um outro item fundamental na doutrina espírita chamado reencarnação. O processo reencarnatório é esse que permite que o princípio inteligente e depois desperto para o espírito, ele ocupar diferentes corpos, e a partir do momento em que nós já somos espíritos com E maiúsculo, já despertamos para a racionalidade, nós vamos ocupar corpos humanos, porque já estamos no reino hominal. E cada vez que nós ocupamos corpos, e esses corpos são diferentes, não precisam ter a mesma relação que se tinha com o corpo anterior. O que nós estamos falando agora na nossa realidade, para ficar mais claro? Hoje nós nascemos com uma configuração de corpo. Nós nascemos homens ou mulheres, nós nascemos dessa ou daquela etnia, com esta ou aquela condição na cultura onde nós reencarnarmos. Mas nós somos atraídos para situações que vão nos permitir vivenciar experiências para despertar esse potencial que carregamos dentro de nós em diferentes corpos e culturas e momentos. Se hoje nós nascemos homens ou mulheres, na reencarnação seguinte nós podemos nascer ao contrário, nós podemos nascer, quem nasceu homem hoje pode nascer mulher na próxima, e vice-versa. E não se preocupem, porque Kardec perguntou também, isso tinha alguma implicação para o espírito? Seria algo não desejável para o espírito? Isso não tem nada a ver nós termos corpos diferentes, porque nós vamos aproveitar as experiências que esses corpos nos dão, porque o espírito é um só. Espírito de homem, espírito de mulher não são separados. Espírito só tem um. Nós ocupamos corpos diferentes, com morfologias diferentes e características diferentes, porque a experiência naquele momento faz com que nós tenhamos essa característica para aproveitar a situação. E não que nós tenhamos necessariamente uma condição a reencarnarmos sempre da mesma maneira. Nós vamos variar conforme a nossa necessidade evolutiva. E esses corpos vão se tornando cada vez mais sutis. Eu falei dos corpos primitivos, né, quando nós havíamos já tendo as primeiras experiências, mais brutos. Hoje nós temos corpos mais sutis, mas mesmo assim para os espíritos eles nos dizem, vossos corpos são muito brutos ainda. Né? Ou seja, nós temos um caminho muito grande para nós nos desenvolvermos, para atingirmos corpos mais, materialmente falando, né, mais sutis. Mas isso é aquilo que nós temos hoje em processo evolutivo na nossa escala. Vou comentar rapidamente aqui. Nós temos uma escala evolutiva desse ser inteligente que está se desenvolvendo para nos darmos uma referência aonde nós nos encontramos. Já vamos falar aqui aonde nós nos encontramos. Temos um grau, saímos já desse estado primitivo, que são as primeiras encarnações enquanto homens. Já saímos desse estado, mas não saímos muito não, ainda estamos muito presos na animalidade para várias coisas. E aí a gente já vai ver isso, como isso funciona. Esse trecho que eu selecionei do 130, que está aqui, é de uma outra obra de Kardec, chamada O que é o Espiritismo, no capítulo 3. Veja que Kardec ele tem uma série de obras, algumas, essas 5 que eu comentei, ditas fundamentais, elas estruturam boa parte da nossa literatura oferecida nas casas espíritas e que contém mesmo todo o corpo teórico espírita. Mas outras obras de Kardec que estão e que são fundamentais também no sentido de compreender esses raciocínios, eles estão disponíveis aqui na livraria do SEAC, tem também, quem quiser depois pode ir lá para procurar o que é o Espiritismo, que é uma obra fundamental, principalmente para presentear alguém que não saiba o que é Espiritismo, né? É uma obra para entender o que seja Espiritismo e vai lhe ser bastante útil.
E esse trecho está lá, nesse item, né, no 130, mas não quer dizer que em outras passagens ele também seja retornado. Nós vamos escutar que nós fomos criados simples e ignorantes, não só nessa passagem, em outras também, mas é só para dar uma noção, né, de como se estrutura a doutrina espírita, ela se reforça, né, no seu contexto. Aqui está uma outra frase, né, que eu trago da questão 79 do Livro dos Espíritos, que é essa questão da individualização, que é o processo de transformação do princípio inteligente num ser, né, nos espíritos com E maiúsculo, que é o processo que eles chamaram de individualização, que nada mais é do que a maturidade do ser, onde ele desperta para a racionalidade e para a moralidade. Então, quando ouvirem por aí individualização do espírito, não é que ele estava disperso e ele foi congregado e unido num só. Não. Desde o momento da criação, nós temos individualidade. Nós nunca perdemos essa individualidade. O que se faz, essa individualização, é o tomar contato de si mesmo, é se psicologicamente se autoconstruir. Essa individualização nada mais é do que um processo, uma etapa do ser que acorda para esta realidade. Aqui está de maneira simbólica, né, sobre a nossa visão aqui na Terra. Lembrando que nas diferentes moradas do universo, nós temos entre uma escala e outra aí uma infinidade também de elementos que poderíamos caracterizar no processo evolutivo. Só aqui na Terra nós temos, conforme registros históricos, né, as primeiras manifestações na forma humana, ainda que próxima à animalidade, nós temos alguns milhões de anos da evolução dos corpos. Mas os corpos só evoluem porque o ser inteligente que o habita também está evoluindo. Não é o corpo que evolui o espírito, é o espírito que vai sutilizando cada vez mais o corpo. E vejam que alguns milhões de anos serviram para que nós tivéssemos oportunidades de vivenciar experiências na matéria, saindo quase que de um estado puramente de busca de sobrevivência que nós tínhamos, para aperfeiçoarmos-nos em elementos mais caros para a evolução do ser dentro da parte moral e daquilo que nós ainda temos muito ainda a conhecer, né? Mas o nosso corpo, esse que nós estamos usando, ele tem apenas algumas centenas de milhares de anos, que para a realidade espiritual não é nada, né? É um piscar de olhos. Mas esse corpo que nós estamos usando agora, ele tem algumas centenas de milhares de anos. Vamos continuar a sutilizar esse corpo? Claro que vamos. Aqui na Terra, não necessariamente, até porque a Terra também ela tem um limite. Como qualquer corpo no espaço, como qualquer corpo no universo, a Terra tem uma expectativa de existência. Prevê-se que daqui 1,5 bilhão de anos, 1,5 bilhão de anos, a vida na Terra seja inviável, e daqui a 4,5 bilhões de anos, até pela expansão do Sol, a Terra ela deixará de existir. Então a Terra, esse planeta que nós estamos aqui habitando, né, deixará de existir daqui a 4,5 bilhões, essas são as expectativas dos astrônomos. Vai acabar o mundo? Vai, esse aqui. Mas não quer dizer que nós, espíritos, tenhamos fim. Nós sempre estaremos presentes em algum lugar, em algum momento, e não necessariamente presos num corpo do orbe, né, algum orbe do espaço. O espírito não tem fim. Essa é uma outra premissa espírita que nós temos. Nós evoluímos, mas nós não morremos espiritualmente. E a gente vai falar também um pouquinho disso. Na questão número 600 do Livro dos Espíritos, nós vamos entender ali um processo também bastante interessante, que muita gente pergunta e tem dúvida. Esse princípio inteligente que ocupa os corpos dos animais, o que acontece com eles? Ora, se é o princípio inteligente que está evoluindo, o princípio inteligente continua a evoluir. Os animais têm princípio inteligente? Claro que tem. Tem princípio inteligente e esse princípio inteligente está evoluindo. Ele não tem a moralidade e a racionalidade já desperta, mas ele continua evoluindo. Mas olha que interessante, existe uma diferença no processo entre, vamos chamar assim, encarnações, né? Do ser inteligente, o espírito com E maiúsculo, nós, a partir do momento que nós temos essa compreensão
da vivência na matéria e nós desencarnamos, ou seja, nós deixamos de usar esse corpo, nós retornamos para a nossa verdadeira condição espiritual. E enquanto nós não reencarnamos, ou seja, tem um período entre nós desencarnarmos e reencarnarmos de novo. Esse período é chamado de erraticidade. Erraticidade não quer dizer que o espírito erra, não tem nada, no sentido de fazer coisas erradas, não tem nada a ver. A erraticidade é o período que nós temos entre uma encarnação e outra. Neste período, o espírito continua ativo, ele continua também buscando se aprimorar, mas sem a experiência física que só existe enquanto encarnados. Os animais, o princípio inteligente não precisa deste momento. Tanto é que na questão 600, vejam lá o finalzinho dela, tá? Esse princípio inteligente do animal, ou seja, depois da morte, aqui diz, né, ele é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Esse utilizado, ele vai continuar ocupando outros corpos, tá? Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas, no sentido da erraticidade. Então vejam, não vamos confundir a necessidade que nós temos no mundo espiritual de também nos refazermos, de buscarmos também reflexões e aspectos evolutivos. O princípio inteligente, ele está aproveitando a sua condição evolutiva e ele vai automaticamente ocupar o corpo de algum outro elemento físico, aqui na Terra ou em qualquer outro lugar. Ele não está preso aqui na Terra também. Vejam que isso nós temos uma condição fundamental de trazer elementos buscando a compreensão desse processo evolutivo, sem ficarmos presos numa ideia fixa de que o princípio inteligente ele teria a mesma necessidade que nós de vivenciar experiências na erraticidade. Alguns romances, alguns livros relatam as experiências, né, dos seres humanos nesse período de erraticidade, aonde se deparam com aquilo que nós podemos dar como condição formas pensamento de animal. Não vamos entrar hoje aqui, porque senão tomaríamos muito tempo, mas só vou dar uma referência aqui. O último livro dito fundamental de Kardec, que é a Gênese, vejam lá na Gênese, capítulo 14, item 14, quando nós desencarnamos, nós podemos criar pelo pensamento, atuando na matéria espiritual, né, que é esse fluido, nós podemos criar elementos que para nós eram como se fossem até materiais da erraticidade, e nós podemos criar formas de matéria, no sentido, aquilo que nós estávamos acostumados a fazer enquanto estávamos encarnados. E aí, nesse item, no 14, do capítulo 14 da Gênesis, ele dá o exemplo do agricultor, onde o agricultor, ele, ao desencarnar, ele cria fluidicamente os apetrechos que ele tinha na sua lide, enquanto estava lá cultivando. Então, todos os aparelhos que ele tinha para cultivar, ele pode criar pelo pensamento. E aí vem uma frase bem interessante, inclusive os bois, ou seja, está lá no capítulo 14, item 14. Se ele pode criar, em termos de forma, bois, aquilo que alguns relatam na realidade espiritual que estão vendo animais, podem ser formas pensamento que foram criadas. Então nós não temos respostas fechadas, mas nós não podemos aceitar de graça tudo aquilo que nos chega na forma de romance, sem ter a preocupação de investigar e aprimorar esse conhecimento, buscando entender que nós não estamos aqui fechando questões, porque nós não conhecemos o processo evolutivo na sua integralidade, na realidade espiritual de outros orbes. Esse princípio inteligente que está em evolução, nós não sabemos da sua jornada, da sua etapa evolutiva, no nosso nível hoje, né, para entendermos até que ponto esse período de erraticidade ele funciona ou não, para ele ocupar, para ele se manifestar. Isso é o que os espíritos trouxeram naquele momento e daquilo que nós compreendemos de animais. Mas é um tema muito longo, até tema de outra palestra essa, mas nós vamos só diferenciar esse período de erraticidade que nós temos entre seres humanos e princípio inteligente. A escala evolutiva, nós temos 3 escalas evolutivas dos seres.
já despertos para moralidade e racionalidade. Espíritos imperfeitos, ou seja, ignorantes que desejam o mal, aí já despertos para a moralidade, eles ainda não entenderam ou não praticaram de maneira efetiva o que nós chamamos de bem. Este bem é aquilo que faz com que nós tenhamos a harmonia com as leis naturais que conhecemos hoje como leis de justiça, amor e caridade. Quanto mais harmônicos nós estivermos com as leis de justiça, amor e caridade, mais nós estamos praticando o bem, menos nós estamos nos afastando dele, ou seja, praticando o mal. Ninguém nasce para praticar o mal, ninguém nasce mal. O que nós fazemos, como nós já vimos, nós nascemos simples e ignorantes, nós vivenciamos experiências, erramos e acertamos. E quando erramos e persistimos no erro, ferindo as chamadas leis naturais, aí sim nós estaríamos cometendo o chamado mal e nós vamos aprender com as consequências que isso vai nos trazer também. Necessariamente todos são impulsionados para crescer, mas dependendo das nossas escolhas, nós podemos persistir numa situação que pode nos prejudicar, que é praticar o mal. Estes espíritos, chamados de terceira ordem, estão descobrindo a realidade e na prática da moral, buscando diferenciar o bom do mal. Já espíritos da segunda ordem são chamados espíritos bons, aonde já descobriram, aonde já vivenciaram e praticam essa condição natural do bem. Já estão mais harmonizados com as leis naturais e já podem ser classificados, segundo os espíritos, de espíritos bons. E a primeira ordem são os espíritos puros, aqueles que já alcançaram a perfeição de que nós somos suscetíveis. Nós carregamos o potencial da perfeição dentro de nós desde o momento da criação, e é isso que nos impulsiona, conforme as leis naturais que nós estamos inseridos, a atrairmos e sermos atraídos para situações. Nós não ficamos imaginando, eu preciso de uma situação assim para evoluir. Nós atraímos conforme a nossa condição e somos atraídos para essas condições. Por isso que cada um de nós aqui tem uma história particular. Nós vivenciamos momentos únicos que dizem respeito à nossa experiência e não à experiência do outro que está ao nosso lado neste momento. Nós estamos na média, se nós formos atraídos para reencarnar neste planeta, na média nós estamos todos iguais. Ninguém aqui é melhor ou pior que ninguém. Todos aqui estão iguais. Todos os espíritos que reencarnam aqui neste planeta estão atraídos por sintonia moral. Ninguém aqui vai falar que o fulano reencarnou aqui não merece estar conosco porque ele é um ser inferior. É um ser igual a nós. E vice-versa. Ninguém que reencarnou aqui é um ser superior que nós conseguiríamos identificar, a não ser com algumas exceções de espíritos que são considerados missionários. Vamos identificar aqui o maior modelo que nós temos, o modelo e guia que reencarnou aqui conosco e que os espíritos dizem que nos serve de referência, que é Jesus. Este espírito que reencarnou conosco, chamado Jesus, já vivenciou um processo evolutivo onde ele atingiu um grau e reencarnou aqui para nos ajudar a melhorar. Outros espíritos, não com a mesma envergadura, mas outros espíritos também com uma envergadura mais adequada, mais próxima da moralidade que gostaríamos de ter, reencarnam conosco, às vezes anonimamente, nos ajudando a crescer, nos ajudando a melhorar. Essa é a função também que nós temos uns com os outros. E espíritos que não conseguem acompanhar o processo evolutivo dessa sociedade onde nascem, eles são atraídos para ambientes onde eles vão continuar contribuindo, mas não necessariamente com esta mesma comunidade. Nós aqui, se nós não quisermos evoluir e persistirmos no mal, seremos atraídos para condições e ambientes proporcionais ao nosso nível evolutivo. Vamos ajudar quem é mais primitivo ainda do que nós, mas não quer dizer que isso seja algo agradável, porque aquilo que nós temos já de conquistas, vamos manter. Nós nunca retroagimos, mas não quer dizer que nós vamos nos aproveitar vivendo em ambientes mais tranquilos. É uma escolha nossa. Queremos ter uma vida futura melhor, vamos fazer o bem. Queremos ter algo mais difícil em termos de comportamento e de desafios a serem enfrentados, não aproveitemos as oportunidades que elas aparecerão de novo e às vezes de maneira muito mais difícil. No nosso processo, nós temos aqui essa informação de que as leis de Deus estão inscritas na consciência, a consciência de cada um.
não são aqueles 10 mandamentos que eu falei no início. As leis de Deus, elas fazem parte da consciência de todos, porque isso já é quase que, fazendo uma analogia aqui, imaginem que vocês têm um equipamento eletrônico que já vem com um software ali instalado. Nós temos as leis de Deus na nossa consciência. Ninguém pode alegar ignorância contra isso. Todos nós temos a capacidade de identificar o que é bom, o que é mal. Todos nós temos a capacidade intuitiva de saber o que é pertinente ou não. A persistência nisso, mesmo contra a nossa primeira intuição, ela que vai nos fazer muitas vezes errar. Não quer dizer que nós não possamos errar. Significa que nós temos dentro de nós já aquilo que poderia nos ajudar a diferenciar o certo do errado. Mas nós temos que aprender a olhar e a nos ouvir mais. Aqui está a nossa referência maior, na questão 625, que é Jesus, que é o modelo mais perfeito que nós já tivemos para nos servir de referência moral. Moral. É importante deixar isso muito claro, porque não significa, pelo fato de Jesus ter vivido numa época que tinha hábitos e costumes necessários para aquela cultura, e Jesus, obviamente, um ser vivenciando hábitos e cultura, ele se adequou a hábitos e culturas daquele momento. Não é por isso que nós vamos querer retroagir no tempo 2000 anos atrás e termos os mesmos hábitos culturais daquela época. Não. O exemplo de Jesus é moral. O exemplo de Jesus, pelas suas palavras, pelos seus ensinos, nos permitem compreender a nossa realidade e qual seria o melhor caminho para nós evoluirmos. Uma das obras de Kardec, a terceira, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as parábolas e os ensinos de Jesus trazidos na sua essência enquanto moral. E os próprios espíritos de Kardec não se apegaram à letra e nem a hábitos e costumes necessários para aquela época ou leis disciplinares daquela época. Só a essência moral, que era comum e necessária para entendermos o seu exemplo. E nós temos, sim, todos os elementos necessários para nós evoluirmos, moralmente já estão apresentados. Não tem absolutamente nada que nós poderíamos aprender de novidade ou de coisas escondidas que nós não saibamos sobre como agir. O ensinamento maior, fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a base que nós temos. Essa é a base. Fora disso, não tem elementos adicionais que fugiriam ou trariam informações novas. Claro que nós temos que aplicar isso e nós temos diferentes maneiras de aplicar. Uma situação que nós encontramos na questão número 779 do Livro dos Espíritos, o homem se desenvolve naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. E aí está de novo aquela relação que nós temos de um ajudando ao outro conforme o seu nível evolutivo, atraindo e sendo atraído, e não impondo e muito menos querendo formatar o outro como aquilo que ele acha que deveria ser. Vivemos em tempos difíceis, tempos que as pessoas querem convencer ou persuadir ou impor ao outro uma maneira de se conduzir na sociedade, quando a pessoa tem a liberdade, a livre-arbítrio para escolher os seus próprios caminhos sem ter a imposição de alguém. Esse caminho que nós buscamos ter, ele desperta para a racionalidade, para a moralidade de cada um, sem ter uma situação cega, que eu tenho que fazer isso ou aquilo porque alguém disse para eu fazer. Jesus nos orientou, nos deu caminhos, mas ele disse, vá e não peques mais, no sentido de que você tem a liberdade de agir. Haja bem, porque as consequências depois podem não ser agradáveis. Nós não temos aqui nenhum medo ou receio, Ninguém vai agir bem ou fazendo o bem por medo de ir para o inferno, até porque a gente sabe que o inferno não existe na sua condição geográfica no mundo espiritual. Céu e inferno são estados conscienciais que nós criamos para nós mesmos. Está lá na Gênesis isso também. Nós buscamos em nós estarmos bem conosco mesmo. Por quê? Porque as leis de Deus estão escritas na própria consciência. Quando agimos bem, estamos em paz conosco. E o céu é estar em paz com a própria consciência. O inferno é quando você cria empecilhos e você vai se cobrar
muitas vezes depois de desencarnar, daí você está sem o corpo e a cobrança é muito mais forte consciencialmente, nós vamos entrar no verdadeiro inferno. Podemos estar no inferno encarnados ou desencarnados, quando nós não estamos bem consciencialmente. Na questão 781, é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Não, mas de o entravar algumas vezes. Isso significa liberdade. De novo, cabe a nós escolhermos os caminhos que nós queremos. O progresso vai existir. Queiramos ou não, ele vai existir. O que vai ser diferente é até que ponto nós vamos vivenciar isso de maneira positiva para receber os benefícios disso, contribuindo para o progresso, não somente nosso, mas também do próximo. Aquele que quer atravancar o progresso do próximo, ele vai receber consequências, porque são leis naturais. Quando eu falo leis naturais, são consequências necessárias para o espírito aprender que fazer o mal não é bom, que fazer o bem é necessário, e ele vai muitas vezes se deparar com dor e sofrimento para responder por aquilo que fez. Na questão 785, qual é o maior obstáculo do progresso? Que Kardec chamou das chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Estes dois são aquilo que ainda causa e prejudica esse progresso. Nós todos carregamos ainda orgulho e egoísmo, por isso nós estamos encarnados aqui, nesse nível evolutivo. Naquela ordem de espíritos, das três ordens, né, espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros, nós estamos aonde? Nos imperfeitos. Nós não chegamos ainda a espíritos bons. Nós estamos ainda na primeira fase desse despertar da moralidade. Nós temos ainda bastante coisa para nos desenvolvermos. Nós não podemos imaginar uma sociedade já perfeita, querendo que os outros ajam de maneira perfeita, se nós ainda estamos nessa situação. É muito ingênuo achar que vamos construir uma sociedade já formada por seres impecáveis, por seres que só fazem o bem, quando carrega-se ainda o orgulho e o egoísmo dentro de si. Essas são as chagas que nós temos que combater e que obviamente fazem parte dos desafios que nós temos, das experiências que nós temos no dia a dia para vencê-las. Trazendo Kardec ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, vejam só esta passagem que nós temos no capítulo 17, no item 4. Aquele que podemos qualificar de verdadeiro e sincero espírita encontra-se num grau superior de adiantamento moral conforme o nosso nível evolutivo. Ou seja, estamos todos aqui na média, mas tem uma faixa. Aquele que está se diferenciando um pouco mais que a média, ele já está servindo de bom exemplo. Aquele que ainda está buscando prejudicar a si mesmo e ao próximo, ele está ali fazendo com que consequências negativas para si mesmo ocorram, mas sempre no sentido educativo, nunca de punição. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras que nos outros permanecem mudas, ou seja, ele busca se melhorar, mas porque ele entende o porquê de se melhorar. Foi tocado no coração e por isso a sua fé é inabalável. Esta frase aqui, ela vem antes de uma outra frase que está na continuação desse item, aonde que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em transformar-se e combater suas más inclinações. Antes dessa frase, tem essa daqui, que eu acabei de ler. Ele vai agir bem porque ele sabe a importância disso e porque ele compreende o porquê disso. Ele não vai agir bem sem saber como fazer. Ele tem que saber como agir bem para poder ajudar. Não basta ter boa intenção, tem que saber como fazer. Nós temos que separar aqui o joio do trigo. Para separar o joio do trigo, uma frase que nós temos, aí sim eu vou lembrar do Herculano Pires, ele tem até um livro bem interessante chamado A Pedra e o Joio, onde ele começa trazendo essa reflexão sobre como fazer essa separação. Sobre a realidade espiritual, nós temos a nossa referência Kardec. Kardec é a chamada pedra de toque, quando nós entendemos os ensinos dos espíritos que poderiam nos ajudar a ter essa compreensão e essa reflexão sobre a realidade onde nós vivemos. Outras fantasias, superstições, crendices, misticismos, que a humanidade sempre teve, né? Estão recheados aí em vários locais, estão invadindo aí redes sociais e por aí vai, né? Quantas mensagens nós recebemos dizendo lá que é espírita e não tem nada de espírita? Quantas coisas acontecem ali? Ah, foi o espírito tal que disse.
quando o conteúdo não tem nada de espírito, pode ser espírita, pode ser conteúdo de alguma coisa. Como nós temos espíritos zombeteiros também desencarnados, dando comunicação, temos. Nós temos que analisar o conteúdo da mensagem. Nós temos que separar o joio do trigo, e aí a gente vai para fazer essa separação. Tem uma mensagem do Espírito de Verdade, onde ele diz, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Crede, amai e meditai sobre todas as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com a boa semente, as utopias com as verdades, as fantasias com as verdades. Espíritas, aí já é para os espíritas mesmo, tá? Amai-vos, este o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este o segundo. Nós temos que nos amar e nos instruir. Sozinhos, nós queremos nos amar, mas não sabemos como, não vai dar certo. Ou então nós estamos estudando e não nos amamos, também não vai dar certo. Nós temos que nos amar e aplicar o conhecimento que nós estamos buscando desenvolver. Os espíritos puros são aquele grau máximo que nós nos encontramos enquanto potencial de desenvolvimento. Está lá na questão número 113 do Livro dos Espíritos. Eles já percorreram todas as escalas que nós temos enquanto perfeição. Quando nós falamos que o espírito não morre, ele é imortal, perfeito. Nós vamos ter nós não vamos estar sujeitos a essa degeneração da matéria, de acabar. O espírito permanece, mas ele tem um processo de realização, e essa realização é quando ele atinge o grau máximo, que é a pureza espiritual, onde ele não precisa mais reencarnar. O espírito puro não precisa mais reencarnar, ele já chegou no grau máximo, segundo os próprios espíritos, do seu desenvolvimento, daquilo que é suscetível de ser feito. E aí, ainda nessa questão, no 113, o espírito puro atinge a verdadeira felicidade. Queremos ser felizes? Vamos ser, mas na sua plenitude, quando nós chegarmos nesse processo evolutivo, onde nós entendermos, na sua essência, o que é a realização espiritual que nós buscamos. Não vou ficar lendo tudo aqui, até pelo tempo também, mas vejam só que a ideia é vivenciar essa experiência. Ela tem uma finalidade. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas nós estamos com um caminho muito definido aonde nós vamos chegar, e todos, sem exceção, todos vão se realizar espíritos puros. O pior assassino da terra vai se realizar espírito puro. Todos, sem exceção. É um processo evolutivo. E aqui, só para também finalizar essa questão dos espíritos puros, comandam a todos os demais espíritos que lhes são inferiores. Comandam como? Pela moral. A hierarquia que nós temos no mundo espiritual é moral, intelectual, mas moral enquanto essência. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele influencia e mais ele tem a sua vontade no sentido de harmonia, porque está em harmonia com as leis universais realizadas. Quanto mais evoluído é o ser, mais ele influencia. Por isso que Jesus falava, sai, e saía. Por isso que Jesus falava, espíritos maus, vão para lá, e eles iam. É hierarquia moral, não é nenhum outro tipo de relação que nós temos no mundo espiritual. E o Espiritismo, demonstrando essas relações que nós temos entre mundo físico, ele nos dá a chave de uma multidão dos chamados fenômenos. Não existe milagre. Tudo é explicado, tudo existe, tem uma finalidade. Deus não derroga as suas leis. Nós é que não compreendemos e fazemos supor ou achar que aquilo é algo fora da natureza. Não, tudo está dentro da natureza, nada é fora ou contrário às leis naturais. E esse convite à humanidade nós conseguimos responder pela doutrina espírita. Quem somos? Somos espíritos, já com E maiúsculo. Somos espíritos nesse processo, nessa jornada evolutiva, nos realizando enquanto moral e intelectualidade. De onde nós viemos? Viemos da mesma origem de todos, tivemos uma origem comum, todos nós fomos criados simples e ignorantes, atuando na matéria para nos desenvolvermos. Para onde nós iremos? Para a realização espiritual, onde alcançaremos a verdadeira felicidade, a verdadeira pureza, que é o grande objetivo de nós estarmos aqui aprendendo a amar.
na sua essência, efetivamente compreendendo aquilo que seria o que Jesus nos ensinou, claro, buscando o aperfeiçoamento individual, mas sem ter a característica de nós acharmos que são os outros que vão nos fazer crescer. Nós vamos crescer, nós vamos aprender a amar e nós vamos exercitar esse amor para sermos reconhecidos e sermos dignos de sermos chamados filho de Deus. Muita paz a todos.